Boa noite. Vamos ver o pessoal entrando aí para nossa live quinzenal aqui no Portal Me. Tudo bem? Vamos aguardar o pessoal começar a entrar para a gente estar falando sobre o nosso assunto de hoje. Eu sou Carla, psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura. Boa noite. Pessoal conhecido aí que acompanha o nosso trabalho, sejam bem-vindas, bem-vindos. Essa live hoje muito interessa a homens e mulheres, então eu convido todos vocês a compartilharem para que mais pessoas possam participar, ouvir, perguntar, contribuir aqui com o nosso bate-papo, ok? Nós vamos falar hoje sobre separação e o que é meu e o que é seu. O que isso quer dizer? Que em uma separação, muitas vezes a gente se preocupa muito mais com o que é aparente, né? Com o que é real. A separação de casa, a separação de bens, quem fica com os filhos, quem sai de casa, quem fica com o quê. Mas existe uma outra separação, que é a separação emocional, que é a separação comunitária, por exemplo, da comunidade, a separação familiar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque quando um casal se separa, ele não separa apenas a casa, ele separa os sonhos, os ideais e separam também as pessoas pelas quais tem laços afetivos, os amigos, os familiares e tudo mais, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre separação e vamos estar falando sobre essas outras separações que são internas, que não são palpáveis e que nem sempre a gente para pensar nisso, mas que todas as pessoas que vivem uma situação real de separação passam por isso também, né? A ONU Maria, quanto tempo, né, Maria? Seja bem-vinda. Pessoal, vamos lá então, convidar os amigos. Daqui a pouquinho a gente vai passar aí o link do Projeto Sakura. Passem lá na nossa página, conheçam o nosso trabalho também. Acompanhem as nossas atividades com a comunidade. A doutora Karen Iwasaki está aqui também. Seja bem-vinda, advogada, colaboradora do Consulado de Tóquio. A Tieme, boa noite. Acho bem interessante, não sei se a doutora Karen vai ter condição de estar acompanhando a live, mas é bem interessante passar também alguns posicionamentos jurídicos, né? Mas hoje a gente vai estar falando, dando a ênfase nas questões emocionais. Bem, então, todos aí já chamaram os amigos, vamos compartilhar. E durante a minha fala, fiquem muito à vontade para estar perguntando, colaborando, dando algum depoimento, tá bem? Então, na verdade, o que faz parte da separação? É chegar a uma decisão, falando de casamento, falando de união estável, lembrando que estar casado é estar em uma união estável. Então, falando disso, o que faz parte, né? Todos os sonhos, ideais que foram construídos por este casal, independente se é um casal heterossexual ou homossexual, né? Os dilemas, as questões emocionais são as mesmas, né? Então, o que faz parte dessa separação? O que envolve isso? Claro que para chegar a uma decisão de separação, na maioria das vezes os casais já fizeram inúmeras tentativas de fazer esse relacionamento dar certo. Nem sempre eles alcançam isso. Às vezes eles tentam sozinhos, algumas vezes eles procuram amigos, procuram líderes de igreja, pastores, padres, enfim. E alguns também procuram a terapia de casal, o trabalho psicológico para poder buscar resolver essas questões ou aprender a lidar com esses conflitos, na maioria das vezes na tentativa de evitar a separação, que a separação de fato aconteça.
Nem sempre a terapia de casal é garantia de que o casamento vai dar certo. Às vezes o conflito está tão grande, o desgaste já está tão grande, que o papel da terapia de casal é muitas vezes de ajudar esse casal a organizar essa nova etapa de vida e a realmente efetivar uma separação, mas que seja o menos traumática possível. Então, a terapia de casal, ela também pode facilitar e pode ajudar bastante num processo de separação. Tá? Outras questões que fazem parte desse processo de separação. 2 aspectos muito importantes que a gente vive. São 2 separações, na verdade. Uma separação é a separação conjugal, é a separação real, digamos assim, né? Quem vai ficar com os filhos, quem vai ficar com o carro, com a casa, com os móveis, aonde cada um vai morar, que dia vai pegar as crianças, como vai ser a pensão, enfim. Essa é a separação concreta, é a real, a separação conjugal, legal e tudo mais. E outra que é a separação emocional, que é tão difícil quanto, ou mais difícil ainda, do que a separação conjugal. A separação emocional, ela pode começar antes da separação conjugal. Como assim? Como assim começar antes? É quando a gente começa a perceber os pontos negativos dessa união, as dificuldades que esse casal enfrenta, a dificuldade para manter esse relacionamento de uma maneira satisfatória. Quando a gente vai se desiludindo, quando a gente começa, então, a fazer programações ou ter objetivos individuais sem contar com o outro, né? Essa é a separação emocional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na continuidade, tá? Da live de hoje. Mas essa é a separação emocional. Quando eu começo a fazer a programação da minha vida, a obter mais satisfação, sem contar com a presença do outro na minha vida. Então, a separação emocional, como eu falei, ela pode acontecer antes da separação conjugal, de fato, ou depois. Tem muitos casais que se separam, que assinam os papéis, que organizam toda a parte legal, fazem tudo certo, mas não se separam emocionalmente. Ainda continuam dependentes um do outro, ou pelo apoio, ou pela fragilidade, ou também pelo ódio, pela raiva. Sabe aquele casal que se separa e não para de brigar e não para de ter conflitos? Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e ainda tem conflito. Pode ser que os dois ou um dos dois não tenha elaborado ainda a sua identidade de uma pessoa sozinha, de uma pessoa solteira, divorciada ou separada. E aí isso impede a separação emocional. Pode ser apenas um dos dois que passa por isso, ou pode ser os dois. Então, imaginem o conflito emocional que é esse tipo de situação, né? Então, pode acarretar várias questões na vida da pessoa, inclusive dificuldade para ter um novo relacionamento, para manter esse novo relacionamento, para assumir isso. Enfim, é muito comum nós recebermos pessoas divorciadas ou separadas que vivem conflitos como esse, que ainda tem um elo de ligação com o ex-cônjuge, e esse elo de ligação fica em nome de uma amizade excessiva, de um cuidado excessivo, mas de fato o que está por trás disso é a dificuldade de se separar afetivamente, né? E aí podem vir vários álibis, os filhos, os familiares, enfim. Tá? A Luciana dando boa noite. Linda, Carla. Obrigada, Luciana. Você que é linda. A Tieme, a Patrícia, Horta no Maso, boa noite para todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bem,
Então, é muito importante a gente começar a perceber e a gente saber disso, que essas duas separações, elas podem não acontecer juntas, ok? Bem, antes, então, dessa decisão, tem todas essas tentativas que eu já relatei aqui no começo da live, os conselhos, a própria busca do atendimento psicológico, da terapia de casal, as questões com os filhos, as famílias, né? E como a gente faz para superar ou para separar, desculpe, como a gente faz para separar todos esses bens emocionais, né? Porque os bens materiais, tá bom, a gente faz a separação, o advogado lista lá o que vai ficar com cada um, pode dar conflito, mas ok, tá estabelecido. Mas e os bens emocionais? Quem fica com os amigos? Quem fica com os familiares? Quem fica com os afilhados? Né? Com os vizinhos? Enfim, são muitos laços afetivos que uma família, que um casal vai agregando na sua vida ao longo do tempo. E num momento de separação, tudo isso fica sensível, porque também, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não pare para pensar nisso, é algo que é muito frequente e que é natural acontecer, né? Se nós temos um casal e vamos imaginar, eu sou casada e nós temos um casal amigos que está se separando, mas os nossos maridos trabalham juntos e são amigos. E por conta dessa amizade, dessa relação de trabalho é que a amizade nasceu. E aí nós nos separamos. Então, normalmente, não que seja regra, mas normalmente o que pode acontecer, como os homens são amigos, as mulheres se afastam e a amizade dos homens se mantém. Muito raramente alguns casais conseguem lidar com essa situação a ponto de as mulheres ficarem amigas e os homens ficarem amigos e conseguirem manter essa neutralidade. Isso é muito difícil. E é um conflito também para as pessoas que são envolvidas afetivamente com a gente, né? Porque um amigo precisa se separar, né? E isso acontece também com namoros de longo tempo, sabe? Eu namorei 2 anos, 3, 4 anos uma pessoa e nós fomos construindo muitas amizades em comum e agora a gente terminou o namoro. Quem fica com quem? Né? De repente a gente estava envolvido na mesma turma de amigos, gostávamos de frequentar os mesmos lugares. Então, tudo isso também vai um tempo até todas as pessoas envolvidas afetivamente irem lidando melhor com essa situação, sabendo como separar isso. Então, é um processo de luto, sim. Nós precisamos entender que toda etapa de vida que nós vivenciamos, que traz algum tipo de perda, traz também uma vivência de luto, traz também uma experiência de luto, né? Não é a morte de uma pessoa, é a morte de um sonho, de um ideal, de um relacionamento, né? De planejamentos, é a morte de uma rotina, mesmo que seja uma rotina que esteja ou estivesse causando desgaste, dificuldade, sofrimento, é a morte de uma rotina. E é muito comum, quando as pessoas se separam, sentirem saudades, sentirem uma dor pela falta do outro, uma dor pela ausência da casa, do seu ambiente familiar, do convívio com os filhos. E é importante cada pessoa perceber que sentir falta, sentir saudade, não significa que você continua amando aquela pessoa. Não precisa significar que você continua querendo se manter nesse relacionamento. Porque a saudade é da rotina, é da vida que vocês tinham em comum. Há quantos anos compartilhando, enfim. Mesmo que seja há quantos anos em conflito, mas era a rotina. Então, toda essa mudança
causa também uma sensação de saudade, né? É importante ter esse discernimento, ter essa separação para poder entrar em contato com os sentimentos. Por isso que quando a gente indica um processo psicológico, uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, a gente indica nesse sentido, porque é uma forma de trabalho que auxilia diretamente a pessoa a entender as suas emoções, a perceber, a separar isso, a conseguir perceber. Ah, tá, então não é porque eu quero voltar com essa pessoa, é por conta dessa falta que eu sinto, desse hábito. Porque quando a gente termina um relacionamento, um casamento, um namoro, nós colocamos um ponto final em tudo que é ruim, mas nós colocamos um ponto final em tudo que é bom também. Porque com certeza vão ter lembranças boas, de momentos agradáveis, de momentos felizes, apesar dos momentos de sofrimento, né? Então, a ruptura, a separação é de tudo isso. E como isso não vai causar dor a quem está passando por isso, diretamente ao casal, mas quem está em volta deles também, né? O Portal Me tá dando boa noite. Aí, Genalda, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa, né? Seja bem-vinda. A Ângela, saudade também, Ângela. A Luciana, lembrando o pessoal aí para estar compartilhando a live para que mais pessoas possam estar participando, ok? Certo? Bem, numa separação, como eu estava falando, todas as pessoas perdem, né? É um jogo que talvez não tenha ganhadores, né? Pode sim ter ganhos depois com as questões de conquista de um novo espaço, conquista de uma maior independência, conquista profissional, a independência emocional principalmente, com certeza trará ganhos, mas é uma perda, e é uma perda para todos, e a gente precisa entender dessa forma, né? Quando o casal tem filhos, existe um complicador, porque se esse casal possui muita dificuldade em lidar com todas essas questões emocionais da separação e a parte também legal, né, de viabilizar separação, advogado, documento e tudo mais, provavelmente eles podem passar essa mesma dificuldade para os seus filhos. Desculpem. E aí, onde as crianças vivem também um conflito, às vezes, maior do que o que seria necessário, né? Ou do que seria previsto, digamos assim. Bem, claro que todos nós sabemos que os primeiros meses de uma separação são os mais difíceis, né? Por que os mais difíceis? Porque é o momento da decisão da perda, que eu vou abrir mão da minha rotina, da minha vida, como eu falei, do que me dá conforto, do que me dá conflito, mas é a minha rotina, né? Muitas vezes tem presente no casal ou em um dos dois o sentimento de rejeição. E ninguém gosta de ser rejeitado, né? Muitas vezes esse sentimento de rejeição acaba levando a manifestar um sentimento de raiva ou de ódio. E aí a pessoa passa a ser motivada por essa raiva, por esse rancor, e onde os conflitos ficam todos muito maiores, e onde muitas vezes os filhos estão envolvidos no meio de tudo isso e sofrem, às vezes até com alienação parental, que é um assunto que nós já falamos aqui na nossa página também, né? Então, essa questão do sentimento de rejeição, de não ser mais amado, de não ser mais desejado, de não ser mais admirado, tudo isso pode ter um efeito muito nocivo para a pessoa, né?
Às vezes isso vem em formato de traição, vem em formato de desamor, né? Enfim, cada casal vai lidar com isso de um jeito diferente também. Né? Lembrando algo que a gente fala tanto, que várias pessoas que falam sobre educação de filhos e tudo mais, lembrando que filho é para sempre, filho não se separa de ninguém, nem de pai e nem de mãe. Né? Então, não importa o grau de dificuldade dessa separação, é necessário colocarmos o bem-estar dos nossos filhos em primeiro lugar. E as pessoas que primeiro precisam aprender a lidar com isso somos nós, os pais. Porque somos nós os adultos, nós que tomamos as decisões, nós que conduzimos as nossas vidas, né? Nós que direcionamos a vida dos nossos filhos. Então, nós não podemos deixar isso de lado. Né? É preciso, sim, levar isso em conta e colocar como prioridade em tudo isso. Tá comunicando as crianças, conversando, assim como com as famílias, com os amigos. No caso dos casais que têm uma separação mais consensual, embora seja a minoria das situações, muitos casais fazem essa dinâmica, comunicam as famílias, comunicam os amigos, né, explicam o que aconteceu, mantêm ainda ou buscam manter os laços afetivos, porque um cuidado que precisa haver é também com a solidão. Né? Por exemplo, se um dos dois cometeu um erro, ou por uma traição, ou violência doméstica, enfim, qualquer que seja a situação, e ele opta pela separação, mesmo que o outro não queira, pode ser que ele acabe sendo mal visto, sendo rejeitado, sendo não compreendido, e vai causando um afastamento dessa pessoa das outras pessoas que ele tem mais vínculo afetivo. Então, isso é muito perigoso também, porque além de estar vivendo o luto, de toda a perda da sua rotina familiar, do seu espaço físico da casa, de filhos, enfim, de várias coisas, ainda tem a questão de lidar com essas perdas afetivas, os amigos, os colegas, os parentes, né? Nós já acompanhamos vários casos de pessoas que vivenciaram separações aqui no Brasil e que imediatamente depois foram para o Japão. Né? Muitas delas, não vou dizer que todas, mas muitas delas podem ter tomado essa decisão exatamente num sentido de fuga, de buscar sair de perto de toda essa situação, como se essa dor, esse sofrimento não o acompanhasse, independente do local físico em que ele está. Né? Então, é muito importante ficar atento e tomar cuidado com essa questão da solidão e do isolamento, ok? Vamos ver aqui. Bom, uma das coisas mais importantes que faz parte do processo de separação é a separação emocional que eu falei no começo. A separação emocional, ela acontece quanto melhor nós reconstruirmos a nossa identidade. Então, quando a gente consegue construir ou refazer a nossa identidade, o que isso quer dizer? É diferente uma rotina de casal e uma rotina de solteiro. É diferente quando eu saio com os amigos para tomar um suco, para tomar um chopp, eu estando comprometida ou não estando comprometida. Né? Quando eu vou ao mercado, quando eu vou escolher o cardápio do final de semana, quando eu vou na reunião na escola dos meus filhos, quando eu tenho que definir se meu filho ou minha filha podem namorar ou não podem namorar, que tipo de castigo eu vou dar. Então, é muita coisa em jogo e tudo isso diz respeito à nossa identidade, ao nosso comportamento, né? Porque se existe uma dependência emocional,
ainda desse ex-cônjuge, desse ex-parceiro, dessa ex-parceira, como é que eu vou tomar as decisões na educação dos meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre a condução da minha vida. Então, a verdadeira separação acontece quando a pessoa consegue tomar as rédeas da sua própria vida, não depender emocionalmente do outro, quando, não que o relacionamento preveja essa dependência, mas em boa parte deles isso acaba acontecendo, né? Então, quanto mais você tiver consciência da sua nova situação de vida, da sua nova rotina, das suas responsabilidades, dos seus benefícios, melhor você vai estar emocionalmente em relação à sua separação. Luto, todas as pessoas passam de uma maneira ou de outra. Algumas pessoas passam com mais dificuldade, outras pessoas passam com mais facilidade. Tá? A questão é que quanto mais nós pudermos lidar com os conflitos, termos controle de atitudes rompantes, de explosões que pioram muito a qualidade do relacionamento, né? Para quem tem filhos, é um elo indissolúvel, por mais que você se desvincule completamente, o que não é recomendado com certeza, mas é um elo indissolúvel. Em qualquer momento da sua vida, esse elo pode ser retomado, pode ser resgatado. Então, a gente precisa contar com isso também, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, comentários, depoimentos, aproveitem para falar, porque a gente já está caminhando aí para encerrar a live, né? Esse assunto de separação é algo tão comum, né? Cada vez mais comum nós nos depararmos com casais que se separam, com namoros que são rompidos, casamentos que são terminados e das dificuldades que tudo isso acarreta na vida das pessoas. Então, muitas vezes informações como essa que a gente está passando aqui, vocês podem estar compartilhando com os amigos, indicando para as pessoas virem acompanhar a live, tanto aqui no Portal Me, quanto lá na nossa página, no Projeto Sakura. O nosso endereço, né, para a nossa fanpage no Face, Projeto Sakura Psicologia no Japão, ou pelo nosso site, qualquer orientação que vocês precisem, necessidade que vocês precisem, www.projetosakura.com.br, ou pelo nosso telefone 080 2111 5055, ok? Nós possuímos profissionais psicólogos que trabalham com terapia de casal. Eu tenho também a formação em terapia de casal. Nós temos outras psicólogas que trabalham também nessa área. A Luciana. Tá muito baixo, Luciana? Normalmente eu peço para as pessoas me dizerem como tá a qualidade do áudio. Me desculpa, então. Hoje eu acho que eu não pedi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas aqui tá alto. Eu falo manso e baixo? Oh, tá bom. Desculpe, né? Normalmente eu testo, mas eu olhei agora aqui o som. Aqui o som tá alto. Então, como tá bem silencioso o ambiente aqui, eu nem coloquei o microfone. Mas eu vou começar a colocar o microfone, porque o microfone faz uma diferença bem grande. Mas obrigada pela dica, Luciana. Valeu mesmo. O Portal Me tá colocando aqui os links, né? O pessoal dando boa noite, a Michelle, a Leico, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Ô, Luciana, eu não sei se isso é bom ou ruim, viu? Tipo, calmante, assim, me escutar. Ou vocês dormem. Sabe que a gente tá preparando algumas coisas em relação a relaxamento. Então, acho que vai ser muito bom se for com a minha voz. Mas eu espero que seja algo bom ser um calmante me ouvir, né?
Mas é porque eu tento explicar com calma mesmo, tranquilidade e dar espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem, se quiserem esclarecer dúvidas, relatar algumas coisas, né? A Maria tá dizendo, tá ótimo, por sua voz é muito doce, que pare baixo, parece baixo, eu acho. Acho que o corretor confundiu aí. A Luciana é acelerada, né? Então ela disse que estava numa adrenalina e que agora ela tá mais relaxada. Que bom. E olha que esse assunto que eu tô falando hoje não é dos melhores, assim. É um assunto que fala de dores de conflito e é muito comum os casais viverem esse dilema, né? Me separo, não separo. E muito comum os casais viverem essa cobrança também das pessoas que eles são ligados afetivamente. Família, amigos, né? Porque entre os casais que se separam, quem não escuta assim, nossa, mas parecia que vocês eram tão felizes, né? A felicidade, ela faz parte de qualquer relacionamento. Quando um casal se separa, não quer dizer que ele não viveu momentos felizes, ou que eles não viveram momentos felizes, até mesmo recentemente. Mas a dificuldade acaba estando muito maior do que isso, né? Tá legal então, Luciana, mas olha, muito boa dica e é muito importante que vocês contribuam, que vocês deem as dicas, porque a ideia é realmente a gente melhorar, tá bem? Pessoal, o que eu tinha preparado pra gente conversar hoje é isso, né? Então, de tudo que diz respeito à separação, o que fica para um, o que fica para outro, emocionalmente falando. Eu conto com vocês sempre participando das nossas lives aqui no Portal Me ou lá na nossa página também, acompanhando as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, site e aqui no portal. Obrigada sempre pelo apoio. A gente está aqui sempre às quintas-feiras, 8h30 da noite, a cada 15 dias, tá bem? Um grande beijo para vocês, bom descanso, bom final de semana. Nos vemos daqui 2 semanas. Aqui no Brasil vai ser, eu acho que já vai ter passado o carnaval. Vai ser quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, tá bom? Beijo para vocês então, até mais, gente. Tchau.